Oi, pessoal. Vamos para mais uma aula de transporte urbano, CIV 0141, que é a professora Cristina. E hoje a gente vai falar um pouco sobre metrôs, né? Tem aí uma imagem, né? Acho que é da Paulista, metrô lá de São Paulo. Aqui também, para quem nunca viu, um túnel, né, de metrô, uma imagem aí bem legal para vocês. Então, o que a gente vai ver nessa aula, né? A gente vai discutir um pouco o sistema de metrô como um instrumento para melhorar a vida nas cidades, com o espraiamento de um modelo de ocupação urbana, visto que o transporte público é uma questão muito presente na pauta do planejamento urbano em cidades em expansão. Não sei se vocês entenderam, mas assim, não tem sentido uma cidade que não é espraiada ter o metrô, né? Onde as distâncias são muito próximas uma das outras. Em 2018, 10,9 milhões de passageiros foram transportados por dia útil pelo setor metroferroviário brasileiro, que representa um crescimento de 9,2% com relação a 2017, né? Por ano foram 3,7 bilhões de passageiros, 21% a mais do que no ano anterior. Então, os dados integram o balanço do setor metroferroviário, né, de 2018-2019. Não sei se vocês conhecem a Associação Nacional de Transporte Público, acho que vocês conhecem, mas ela tem uma comissão que chama ANTP Trilhos, né? Então, e também, né, nesse mesmo relatório, a gente vê que em 2018 a malha brasileira expandiu 41 quilômetros e chegou a 1.105 quilômetros, somando 48 linhas, né, 613 estações e mais de 5 mil carros de passageiros. O aumento se deve principalmente às obras do metrô de São Paulo, na linha 4 amarela e na linha 5 lilás, e a operação do VLT de Fortaleza, no Ceará. Também se destacou nesse quadro, contribuindo com 13,3 quilômetros, é uma previsão de crescimento de 9,8 quilômetros. A gente está vendo aí, gente, uma estação belíssima lá em São Paulo, Estação Corinthians Itaquera, a passarela de acesso. Com o metrô, como serviço público, né, não é gratuito, né, é uma rede de alcance territorial e central para a mobilidade urbana metropolitana. Então, acho que assim, a gente vai ver algumas cidades, né, mas nós vamos ver nessa aula principalmente o maior metrô do Brasil, que é o metrô de São Paulo. Vou falar bastante sobre ele. Considerado um dos mais modernos e limpos do mundo, o metrô de São Paulo ocupa a 12ª posição em número de passageiros transportados por ano, 1,1 bilhão, né? Essa marca foi atingida em 2017. Seu recorde foi 4.916.659 passageiros em um único dia, gente, em novembro de 2013. O intervalo entre trens, né, o headway, né, do metrô atualmente é de 99 segundos e é o terceiro menor do mundo. Então aí está um gráfico, né, de passageiros até de 2019, passageiros por dia. E aí a gente tem as linhas de metrô em São Paulo em alta, né? De janeiro até novembro, né? O movimento de passageiros em 2019 bateu um recorde em vários ramais. O sistema deve beirar a saturação. Olha só, o metrô de São Paulo já está chegando à saturação nos próximos anos, com mais usuários tendo acesso a linhas 15 prata, 4 amarela, 13 jade e 9 esmeralda. Tá? Aí vocês veem no último, em novembro,
O pico de 2019 foi atingido com 5,3 milhões de passageiros em dias úteis. Então, o metrô aqui para a gente parece um sistema tão distante, né? Mas você vê que em alguns locais, né, ele já está até chegando à saturação. E que bom seria, né, gente? Eu, particularmente, sonho muito com o metrô aqui na região metropolitana de Macapá. A rede do metrô está totalmente integrada. Nós estamos falando do metrô de São Paulo, tá, gente? A rede do metrô de São Paulo, né, está totalmente integrada às linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que é a CPTM. O sistema está integrado à Companhia Paulista de Trens Metropolitanos nas estações Brás, Palmeiras Barra Funda, Tatuapé, Corinthians Itaquera, Luz, Santo Amaro, Tamanduateí e Pinheiros. Integra-se ainda com terminais rodoviários nas estações Jabaquara, Portuguesa Tietê, Palmeiras Barra Funda. São cerca de 370 quilômetros de malha ferroviária com uma única tarifa. O sistema é composto por 6 linhas em códigos de cores. A linha azul, né, linha 1 azul, linha 2 verde, linha 3 vermelha, linha 4 amarela, linha 5 lilás e linha 14 prata. Tem 4 linhas gerenciadas pela Companhia do Metropolitano de São Paulo, que é o metrô, e 2 operadas e mantidas pelo grupo CCR por meio das concessionárias Via 4, né, linha 4, por meio de um contrato de concessão por 30 anos, e Via Mobilidade, que é a linha 5, concedida por um período de 20 anos, prorrogados por mais 10. Aí vocês estão vendo ainda a Arena Corinthians, né, na Avenida Radial Leste, Terminal Corinthians Itaquera, né, o Poupa Tempo e o Shopping Itaquera. Olhem como é lindo, né, gente? É uma obra maravilhosa. E que é um campo de trabalho muito grande também para os engenheiros de transporte. E civis, né? Aí você tem as plantas do Terminal Corinthians Itaquera. Na rede de transporte de massa na cidade de São Paulo, 8 são as estações onde se conectam com sistemas de trem e metrô, indicados com círculos, né? É Santo Amaro, Pinheiros, Barra Funda, Luz, Brás, Tatuapé, Corinthians, Itaquera e Tamanduateí, como eu já disse. Aqui, gente, né, um mapa da rede de metrô e estações. Esse daqui é lá no site do metrô de São Paulo. Olhe como ela é extensa, né? E já precisando ser ampliada, né? Olha as conexões também, né? As integrações que são feitas entre as linhas e entre as estações de metrô, estação rodoviária. Os principais planos urbanos desenvolvidos para a organização do território de São Paulo, em paralelo aos planos de transporte, né? Existem 2 momentos principais, né? Os 30 anos do início da operação do metrô na década de 60, até o declínio econômico da década de 80, quando foram desenvolvidos o PUB em 68 e o PDI em 92, e os relatórios do metrô das linhas azul e vermelha, e as quase 30 anos após a retomada dos investimentos na década de 90 até o momento atual. Aqui uma foto aí da estação Santa Cecília do metrô. Projeto funcional, né, é o momento em que essas relações se tornam mais claras, né? Então vem o estudo preliminar das estações, é a etapa final de um longo planejamento que se baseia nos dados de fluxo e demanda e de percurso por todo o território. A topografia influencia no percurso, as interferências subterrâneas influenciam na localização, o volume de circulação influencia na implantação
E o projeto da estação nasce dessa confluência de dados sobre o movimento da rede e praticamente nenhum elemento é independente. Cada um deve ser interpretado em função dos demais e das relações com os fluxos. Aqui a gente está vendo a estação Paraíso, né? Em cima, né? na imagem de cima, e o acesso à estação Brigadeiro, na estação Paulista. São estações belíssimas, gente. E olha a integração, né, com a questão urbana. Dentro do período de implantação do metrô, foram desenvolvidos inúmeros planos, projetos e atualizações para a estruturação da cidade de São Paulo, que pode ser divididos em dois momentos, como eu já falei, né? O primeiro entre 60 e 80, com os estudos e construções iniciais da rede, e o segundo de 90 a 2010, com o detalhamento da legislação a respeito da integração dos transportes e a transformação em suas formas de financiamento. Aí a gente está vendo em cima, né, um corte da estação Santa Cecília, né, a implantação da estação Santa Cecília e a implantação da estação Marechal Deodoro. No primeiro período, pode-se destacar alguns planos urbanos. Já falei para vocês do Plano Urbanístico Básico, PUB, né, desenvolvido na Prefeitura de São Paulo em 68, enquanto o consórcio HDM, responsável pela construção da primeira linha, desenvolvia o plano da rede básica do metrô. Em 71, o primeiro plano diretor da cidade, PDDI, Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, foi também apresentado pela Prefeitura. Em relação aos relatórios do metrô desenvolvidos na própria Companhia do Metropolitano de São Paulo, em 79 é publicada uma análise referente à segunda linha. Em 80, um estudo sobre as possibilidades para a terceira linha. Aqui a gente tem um acesso da estação do metrô Vila Prudente. Olha que estação belíssima, gente, belíssima. Olha, se vocês forem a São Paulo, vale a pena tirar uns dias para vocês visitarem, né, o metrô, pararem nas principais estações, descerem, visitarem o entorno, porque são obras de engenharia e arquitetura maravilhosas, né? O metrô de São Paulo é uma referência mundial com relação aos metrôs, gente. Aqui nós temos um corte transversal da estação Vila Prudente. Após o período de estagnação econômica, são retomados os estudos e projetos para a rede de transporte, né? Em 99 é lançado o PITU 2020, é um plano integrado de transportes urbanos, com uma ampliação em 2006 para o PITU 2025, norteando a integração dos transportes no início desse século. Aí a gente está vendo em cima a estação Campo Limpo. Olha só que maravilha, né? E a estação Borba Gato. Olha a arquitetura da estação Borba Gato. Em São Paulo, o metrô passou por uma expansão irregular, com maior ímpeto na década de 70 e depois na virada dos anos 2000, após um período de poucas obras que acompanhou a crise econômica do Brasil nos anos 80. Sua presença figura no imaginário popular como uma obra de grande importância para a cidade. Gente, São Paulo não seria o mesmo sem o metrô. Em 2010, as linhas de metrô passam a compor uma rede propriamente dita, com a inauguração do primeiro trecho da linha 4 amarela, e que foi também a primeira experiência da parceria público-privado, chamada PPP, no metrô. Aí a gente tem a estação Butantã, em São Paulo, né? E aí a gente tem a estação Sé, que é uma das principais integrações lá no metrô.
Na imagem do meio, a circulação, né, na estação portuguesa, terminal rodoviário, né, esse terminal que liga as linhas rodoviárias lá para a zona oeste do estado de São Paulo, né, Sorocaba e outros. E embaixo o acesso da estação Jabaquara. 2018, mais um passo importante foi dado com a conexão da linha 5 Lilás, né, ao sistema. Essa linha inicia sua implantação nas áreas periféricas sudoeste da cidade e por 16 anos esteve conectada apenas ao sistema de trens urbanos, sem ligação com a rede de metrô. Além disso, esse primeiro trecho da linha 5 Lilás é de implantação elevada, recuperando a discussão a respeito do projeto desse tipo de estação e compondo novas formas de lidar com a passagem. Trechos do metrô são enterrados, trechos não, né? Então a gente tem aí em aquarela, né, a estação Sé e a estação da Luz. Lindíssimas aquarelas, gente, muito bonitas. Aí a gente tem um mapa, né, do transporte metropolitano, né? Em azul a malha de metrô, em vermelho a de trens e em verde a de monotrilho. Aqui em 2016, tá, gente? Um pouco já se avançou mais para vocês terem uma ideia, né, da expansão, né? A região metropolitana de São Paulo são 39 cidades que compõem a região metropolitana. Imagine, nós aqui temos 3 cidades, né? Macapá, Santana e Mazagão. Aqui temos a estação São Bento. Aqui uma foto, né, da construção da estação São Bento. São obras de engenharia sensacionais, gente. Aqui é a estação Anhangabaú. Então a gente vai ver um pouco sobre esse projeto funcional, né, do Metroleve, né, que é uma ligação, né, da região metropolitana, porque o metrô ele era chamado de metropolitano, mas ele era só na cidade de São Paulo, né? E aí essa expansão para o ABC Paulista foi esse projeto aí do Metroleve, que é muito interessante, que eu vou mostrar um pouco aí para vocês, né? Então, quais foram as diretrizes, né, desse Metroleve? É um projeto de ligação rápida metropolitana, né? Uma necessidade de forte segregação da linha. A solução da linha de metrô leve elevada pressupõe uma estrutura de grandes dimensões. A implantação da estrutura em vias existentes, né, deve ser acompanhada de um conjunto de melhorias na própria via, nas áreas do entorno, né, requalificação, né, dos passeios, nas travessias de pedestre, pavimentação e sinalização viária e iluminação. O projeto da linha elevada, né, deve garantir um positivo e significativo impacto de implantação, né, uma composição atraente que se torne uma nova referência na paisagem da cidade. Aqui, então, o corredor, né, existente, que era o da Faria Lima. E aqui, né, a nova configuração do corredor, né? Um VLT na Faria Lima. Então, um metrô leve, né, com tecnologias de monotrilho. Olha só a proposta do projeto. Olhem que maravilha, gente.
a estação matriz. Olha que obra de engenharia. Aqui a estação. Olha o entorno, né? A qualificação do entorno. E com tecnologia VLT. Veículo leve sobre trilho, né? Olha também que proposta maravilhosa, inclusive o trânsito, né, na parte abaixo, né, Essa é uma solução B, né? E a estação matriz. As estações realmente são maravilhosas. Na Avenida Lauro Gomes, que já é em São Bernardo, cada estação é um projeto, né, gente? Porque a configuração urbana é totalmente diferente. Aqui é na beira do rio Tamanduateí. Aí já é o Córrego dos Meninos. Olha que maravilha dessa estação. Com ciclovia, com travessias. E algumas alternativas de traçados que foram propostas pela cidade de São Bernardo. O projeto era estadual, né, do governo do estado de São Paulo. Aqui em Alvarenga, né, que é um bairro de lá. Aqui algumas referências mundiais, né? Aqui a gente tem Incheon, na Coreia, que já está implantado, né? Aqui em Sydney, na Austrália, olha só a configuração urbana, né? Muitos prédios e o monotrilho passando aqui com circulação de veículos em ruas. Aqui nem sei falar direito, Kitanyushu, não sei se é isso, se tem algum japonês, alguém que saiba japonês pode até me corrigir. Mas olha que maravilha de estação, gente, no Japão. O Japão, na área de transporte, a China, maravilhosa também, né? Olha essa estação lá no Japão ainda. Isso que é uma qualificação do transporte coletivo, gente. E o monotrilho, né, o transporte sobre trilho, ele traz isso, né, uma qualificação urbana fantástica. Aqui é o VLT no Porto. Muito bonito também. Olha só, Gramado, gente. Circulando no Gramado, olha, que coisa mais linda. Aqui é na Holanda. Fantástica também esse trem elevado aí. Aqui é em Tóquio, né, na Universidade de Tama.
Olha que maravilha, já pensou? Aqui na nossa universidade, essa biblioteca de artes aqui nos Arcos da Lapa, né, no Rio. Olha, no aeroporto de Madrid. É mais para mostrar essa estrutura de cobertura maravilhosa, né, gente? Transporte público tem que ser isso, tem que ter qualificação, né? Tem que ser juntar arte, juntar cor, juntar uma coisa que vai agregar, né? Que as pessoas tenham vontade de estar circulando por lá. Aqui em Dubai, né? Um projeto ainda. Metrô de São Paulo, né, a análise do percurso do metrô mostra uma mudança no paradigma espaço público-espaço privado, especialmente nas últimas décadas, em relação à preocupação com o desenvolvimento urbano associado ao transporte. A conjuntura da privatização tirou no âmbito da arquitetura a competência do desenho urbano e, pela forma como adquire valor com a especulação da terra, passou a focar no projeto intralote em localizações privilegiadas em sua imagem enquanto arquitetura. A fragmentação administrativa já se configurava como uma barreira no pleno desenvolvimento do projeto, pois dificulta a articulação das esferas de governo. Enquanto o metrô é estadual, os projetos das estações e terminais estão no âmbito municipal. É uma barreira também no desenvolvimento do projeto de arquitetura e da obra, que muitas vezes, em um único espaço, passa pelos departamentos internos da Companhia do Metropolitano de São Paulo e por empresas terceiras através das licitações. Então é isso, né, gente? O metrô de São Paulo é estadual. E as estações, né, a inserção, né, das estações nas cidades e agora com a privatização de algumas linhas do metrô, todas essas barreiras elas existem. Então a gente como engenheiro tem que pensar bem, porque ora você pode estar trabalhando para o governo do estado, ora para a prefeitura, ora para uma empresa privada, mas primeiramente, a gente é engenheiro e como engenheiro a gente tem que pensar, né, não importa o órgão que você esteja trabalhando, o projeto é um projeto. A gente está vendo agora, né, com essa questão, por exemplo, né, da Sérgio Arruda, que recentemente a prefeitura assinou o convênio com a Unifap, a gente vai trabalhar, mas toda a questão da ponte, todo o entorno, né, ela tem que ser pensada enquanto cidade, né? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de metrô e que vocês, ao visitarem as cidades que têm metrô, vocês visitem e tenham um olhar de engenheiro de trânsito e de transporte, um engenheiro de mobilidade sobre essas obras. É isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado bastante da aula de metrô. Um abraço, até a próxima.